Fato ou fake? É verdade que o Expresso Guanabara comprou a Autoviação Progresso? Será que é verdade? Você confere tudo com detalhes hoje aqui no JU e entender se essa informação é verdade ou mentira. Em São Paulo, vai haver ônibus elétricos da Marco Polo em operação na capital paulista. Será? Em instantes você confere os detalhes. E ainda aqui no JU, Viação Santa Brígida testa ônibus elétrico. Timon City encerra atividades em Timon, no Maranhão. A NTT anuncia suspensão de 39 empresas de ônibus no Brasil. Nova Itapemirim anuncia o retorno de 11 linhas de ônibus agora em novembro. A empresa também está com vagas de emprego abertas para agente de viagens. Rapaziada, vamos meter o pé. Acabaram de tacar fogo no ônibus aqui, hein? Vai, paizão, vai. Tacaram fogo aqui agora. Vamos embora. E ainda, violência no Rio de Janeiro. O maior ataque ao transporte coletivo da história da cidade. Você confere tudo com detalhes agora no Jornal do Ônibus. Fogo, violência e destruição. 35 ônibus queimados, trens destruídos e o caos na volta para casa. A guerra entre milícia e tráfico mais uma vez destrói a vida do carioca e transformou a Zona Oeste em um palco de guerra. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Jornal do Ônibus. Estamos no ar com nossa programação informativa e as notícias do mundo rodoviário para você. Na última segunda, fomos surpreendidos com o maior ataque ao transporte coletivo da história do Rio de Janeiro. Milicianos atearam fogo em vários ônibus na região de Santa Cruz, em represália à morte do miliciano Matheus Rezende, conhecido como Faustão. Ele foi morto na comunidade Três Pontes. Em setembro, ele e mais 5 suspeitos foram denunciados pela morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães. Com a morte de Faustão, o terror foi implantado na Zona Oeste. Diversos ônibus, com pessoas dentro, foram incendiados. Até o fechamento desta edição, são 35 ônibus queimados no RJ. Felizmente, ninguém ficou ferido com gravidade, mesmo com os bandidos tendo colocado fogo nos coletivos, enquanto as pessoas ainda desembarcavam. Com a violência, a circulação de coletivos ficou restrita e muitas pessoas não conseguiram voltar para casa. Casos de falta de energia também foram notificados e o prejuízo já passa dos 37 milhões de reais. O governador Cláudio Castro classificou os casos como terrorismo. Trens da Supervia também foram incendiados. Outros veículos e pneus também foram queimados e bairros foram fechados. Escolas e comércios também foram fechados. A falta de transporte foi tão grande que as pessoas usaram um caminhão cegonha para tentar chegar em casa. Até o momento, 12 pessoas foram detidas, sendo que 6 seguem presas e 6 foram liberadas por falta de provas. O governador disse que o Estado não vai descansar enquanto não prender os criminosos Zinho, Bandeira e Abelha. Sobre a questão dos ônibus, a Autoviação Jabur foi a empresa mais afetada na cidade, com 7 coletivos incendiados. O BRT teve 5 ônibus queimados. A Transportes Campo Grande perdeu 3 coletivos. Já a Transportes Barra perdeu 2 ônibus. A Palmares teve também 2 carros incendiados. O Expresso Recreio teve 2 ônibus destruídos. E por fim, as empresas Topline, Turim, Tursan, Expresso União, Cidade do Aço, Ponte Coberta e Transportes Futuro tiveram cada uma um ônibus queimado. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Muitos não acreditam, mas a realidade é essa. O Rio de Janeiro
tanto o estado, tanto a cidade, principalmente a cidade, se tornaram locais ruins para se viver. É bonito? É. O RJ é lindo, é maravilhoso. Mas a violência não acaba compensando. Conheço várias pessoas que moravam no Rio e acabaram saindo da cidade para viver em outros lugares, justamente para fugir da violência que assola todo o estado e toda a cidade do Rio de Janeiro. É muito triste você ver um tipo de coisa dessa, porque pessoas deixam sua terra natal para viver em outro lugar justamente para fugir da violência, para fugir do tiroteio, para fugir dos bandidos, da milícia, do tráfico. Até quando essa guerra vai continuar? Até quando? Porque o governo fala e não faz nada. O governador disse o seguinte: eles que ousam nos afrontar, eles que ousam nos enfrentar. Gente, queimar 35 ônibus já não é uma afronta? É o quê? 35 ônibus não são nada? Parece que para o governo não é. Agora quem fica na mão é a população, onde cada ônibus desse demora cerca de 6 meses para ser reposto. Pessoas que todos os dias acordam cedo e vão trabalhar, vão ficar sem o transporte coletivo, vão ficar na mão, vão ficar com menos ônibus nas ruas. Isso, inclusive, é refletido no preço das passagens. Enquanto o governo não tomar medidas duras contra tráfico, milícia e toda a violência, o Rio de Janeiro só vai descer ladeira abaixo. E uma ladeira bem baixa. Situação nada fácil e totalmente complicada. Em São Paulo, será que teremos ônibus elétricos da Marco Polo na capital paulista? Será que a hegemonia da Caio vai ser quebrada? Olha, parece que sim. O pacote do BNDES para o financiamento de ônibus elétricos em São Paulo só vai financiar a compra de 4 fabricantes credenciadas no Finame. Até o momento, somente 4 fabricantes estão cadastradas, sendo elas a BID, a Eletra, a Marco Polo e a Mercedes-Benz. A Volvo anunciou que em breve também vai estar cadastrada no pacote de financiamento. Mas, até o momento, ainda não está cadastrada. A Eager também tem interesse na participação desses investimentos. Ao todo, o BNDES vai liberar 2,5 bilhões de reais para eletrificar a frota de ônibus da capital paulista. Gente, é totalmente importante que haja essa diversificação e essa variedade de ônibus pelas ruas da capital paulista. Esses ônibus elétricos podem ser um grande divisor de águas. Isso porque até então, praticamente São Paulo era dominada pela Caio. E agora, com esses ônibus elétricos, há um espaço maior para, por exemplo, Marco Polo e Comil terem mais veículos nas ruas da capital paulista. É necessário que haja essa concorrência e essa variedade de ônibus, até porque uma só fabricante num lugar nunca é bom. Tenha certeza disso. No último fim de semana, surgiu uma notícia em grupos de WhatsApp, páginas do Instagram e canais do YouTube de que o Grupo Guanabara estaria comprando a Autoviação Progresso de Recife, em Pernambuco. Chegaram até a surgir imagens de um carro da Progresso com as cores da Guanabara. Apareceu também uma foto com a logo do site Diário do Transporte, o principal portal de notícias rodoviárias do Brasil, indicando que essa informação havia saído por lá. Para quem estava na expectativa de ver a Progresso no Grupo Guanabara, sinto dizer que a notícia é fake. Sim, a informação é mentira, é falsa. A Progresso está entre as mais importantes e principais empresas de transporte interestadual e intermunicipal do Brasil, e tem por trás uma longa história de trabalho e constante inovação, estando no mercado desde 1932. A companhia é conhecida pelo pioneirismo e nasceu da ligação entre o Recife e Garanhuns.
A Progresso hoje faz parte do grupo ADTSA, que administra também as empresas Viação Cruzeiro, Expresso Veracruz e as concessionárias Miralins, Pigalle, Regency, Novo Mundo e Silcar. Gente, isso é muito sério. O que será que se passa na cabeça de um cidadão que cria uma notícia dessas? Eu fico pasmo de ver as pessoas inventando esse tipo de fake news na internet, somente para ganhar likes e ter engajamento nas redes. É uma ideia totalmente sem noção em pensar que a Progresso seria vendida para o Grupo Guanabara. Ainda mais porque ela é a principal fonte de renda do Grupo ADTSA. Grupo esse que não passa por problemas financeiros e não haveria motivos para tal venda. A Progresso, inclusive, recentemente comprou vários ônibus novos da Comil. A Veracruz, que opera no urbano, também renovou recentemente. Ou seja, é uma grande mentira essa informação, totalmente inverídica. A Progresso não foi e nem será vendida para o Guanabara. Não é porque ambas têm uma boa relação que existe a necessidade de haver a venda de uma para a outra. Se fosse assim, aqui no Paraná, onde eu moro, o Expresso Nordeste, há anos, já teria sido vendido para a Garcia. E vice-versa. Gente, é balela, é mentira. Não acredita nessas informações. Beleza? Aliás, falando em incorporação, temos aqui uma notícia que de fato é verdadeira. Essa sim é real e procede. A empresa Cruz, tradicional empresa de ônibus do estado de São Paulo, com sede em Araraquara, vai deixar de existir. O Grupo Comporte, que administra a empresa, recebeu uma autorização da Artesp para que a empresa seja incorporada à Aviação Piracicabana. Fundada em 1938, o nome Empresa Cruz vai sumir das estradas de forma lenta e gradativa. Com isso, a Aviação Piracicabana vai ter mais áreas de operação no estado de São Paulo. A empresa vai passar a operar na região oeste do estado, em diversas linhas rodoviárias que conectam a região a outros lugares de São Paulo. Além disso, a Piracicabana terá serviços de fretamento, linhas suburbanas de Araraquara para municípios vizinhos e parte do transporte coletivo urbano de Araraquara, onde a mesma vai operar pelo CAT, Consórcio Araraquara de Transportes. É isso, minha gente. Mais uma empresa do Grupo Comporte que vai deixar de existir. Manuel Rodrigues, Ingatur, São Paulo São Pedro, Breda e agora a empresa Cruz. É mais uma empresa do Grupo Comporte que vai deixar de existir. Bom, eu como busólogo vou sentir falta dessa empresa, até porque é uma variedade a menos nas estradas. Mas para quem é passageiro, a qualidade do serviço deve aumentar, até porque a empresa Cruz estava há vários anos sem renovar suas frotas, enquanto a Piracicabana está direto renovando suas frotas. Seguimos acompanhando esse caso, e infelizmente logo logo a empresa Cruz vai sumir das estradas. É triste, né? Triste demais. Vamos sentir a falta dela. E uma coisa que é importante a gente sempre ressaltar. Quando o Grupo Comporte vai acabar com uma empresa, se você perceber bem, eles sempre vão deixar de renovar a frota dela. Foi assim com a Ingatur, foi assim com a Manuel Rodrigues, foi assim com a São Paulo São Pedro e foi assim com a Breda. Essas empresas que deixaram de existir nos últimos anos, antes de acabar, elas estavam há um bom tempo sem renovar suas frotas. Sabe aquelas encomendas de 600, 700, 900 ônibus que o Comporte fez lá na Buscar? Percebe, a Caxiense recebeu, o Expresso Maringá recebeu, a Piracicabana recebeu carro novo, a União, a Penha, a Princesa e várias outras empresas. E a empresa Cruz recebeu? Não. A empresa Cruz não recebeu nenhum carro novo.
As únicas novidades que ela recebeu foi alguns poucos com 1000 DD no ano passado, por volta ali de novembro, dezembro. Mesmo assim não fez nem cócegas, e a frota continuou assim bem velha se comparada com outras empresas do grupo. E assim, gente, normalmente quando o Comport vai acabar com alguma empresa ou incorporar ela, ele começa a deixar ela mais de lado, mais de escanteio, e aos poucos vai acabando com ela. Primeiro, ele deixa de renovar a frota dela. E depois, ele faz de fato a incorporação. Normalmente é assim que acontece. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, a retomada de 11 linhas da Nova Itapemirim. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta em instantes. Não saia daí. A Aviação Santa Brígida de São Paulo iniciou os testes com um ônibus elétrico. Ele tem carroceria da Caio, do modelo E-Millennium, e chassi da Volvo, do modelo BZL. Conforme já havíamos informado nas renovações de frotas, a empresa está adquirindo o modelo como forma de testes. Ele está em operação nas regiões noroeste e central da capital paulista. Também em São Paulo, está acontecendo nesta semana no Transamérica Expo Center, a 22ª edição do Congresso de Mobilidade Urbana, a chamada Arena NTP. E um dos destaques é a Marco Polo, que está expondo o Attivi Integral, principal modelo de ônibus elétrico da marca atualmente em produção. O modelo está exposto e com a pintura padrão da Área 4 da SP Trans. Ele está em fase final de testes para homologação pela própria SP Trans, e em breve esse modelo vai estar nas ruas da capital paulista. São 8 bilhões de reais já destinados para a compra de ônibus elétricos, entre recursos da Prefeitura, empresas, BNDES e financiamentos internacionais. E por fim, na Arena NTP, estão expostos também ônibus elétricos da Caio, do modelo E-Millennium, em pelo menos 3 versões diferentes. Em Minas Gerais, a Prefeitura de Ponte Nova renovou a licitação do transporte coletivo da cidade, feita em 2021. No Espírito Santo, o sistema Transcol vai receber mais 50 ônibus elétricos nos próximos 4 anos. A Ananindeua, no Pará, encerrou a licitação do transporte coletivo urbano, com proposta de tarifa a R$ 6,87. No Maranhão, a empresa Timon City vai deixar de operar o transporte urbano de Timon. A empresa vai estar operando apenas até o próximo dia 30. Na Bahia, o prefeito de Salvador confirmou que a cidade vai ter reajuste nas passagens de ônibus. No Paraná, a Compagás informou que os testes com ônibus AGNV foram bem-sucedidos, com redução de 95% na emissão de poluentes e 10% nos custos operacionais. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A NTT publicou uma resolução que determina a suspensão de linhas de 39 empresas de transporte rodoviário do Brasil. A decisão já está em vigor. Entre as empresas estão a Real Maia, Viação Esmeralda, Viação Amarelinho, Viação Teresópolis, Era Transportes, JS Turismo, entre outras companhias. Você confere aqui na tela a relação completa de empresas que foram suspensas. Com a compra de 60 novos ônibus, a Nova Itapemirim Suzan Tour anunciou a retomada de mais 11 linhas de ônibus em todo o Brasil, agora em novembro. Com isso, serão ao todo 40 rotas em operação. Aqui na tela você confere os trechos que vão retornar, sendo eles:
Rio de Janeiro Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro Afonso Cláudio, Rio de Janeiro Porto Alegre, Rio de Janeiro Guarapari, São Paulo Teófilo Otoni, São Paulo Campos dos Goitacazes, São Paulo Caratinga via Ipanema, São Paulo Cataguases, Guarapari Rio de Janeiro, São Paulo Mantena e Brasília Porto Alegre. É a Nova Itapemirim, retornando com mais linhas de ônibus. Nos últimos dias, a empresa recebeu mais unidades do Marco Polo para diesel G8DD, com mecânica da Volvo B460R. E brevemente a empresa vai receber seus DDs com chassis da Scania e os seus para-diesel G8 1350 com mecânica da Mercedes-Benz. Beleza? São 40 DDs, sendo 20 Volvo e 20 Scania, e 20 G8 1350, todos Mercedes. A seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no JO. A Nova Itapemirim está com vagas abertas para agente de venda de passagens. Os candidatos interessados precisam ter uma MEI aberta. Mas o que seria uma MEI? MEI é uma microempresa individual. Os interessados também precisam residir em Taubaté, Aparecida ou Resende. Além disso, deve ser apresentado documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, e-mail e telefone. A empresa oferece estrutura do guichê montada e também treinamento, suporte, computador, impressora e vários outros itens. Os futuros agentes vão ter uma comissão de 8% na venda de passagens. A Nova Itapemirim ressalta que o cargo não possui vínculo empregatício e trata-se da representação de vendas em agências. Interessados em enviar currículo para o e-mail agencias.visa@suzantur.com.br. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Bora pro nosso sim ou não de hoje. Você acredita que vai ser bom a Piracicabana assumir a empresa Cruz? Sim ou não? Falem aqui nos comentários e respondam a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela sua companhia e pela sua audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. Encerramos esta edição com imagens da violência aos ônibus do Rio de Janeiro. Uma ótima noite para você e até amanhã.